Agora vamos para a ministração da palavra, né? Eu confesso para vocês que eu vinha para cá no carro, né, com a minha esposa, e o meu coração vinha batendo, né? E sempre que a gente é designado para ministrar, o nosso desejo é que Deus nos use, né? Com uma palavra que edifique, uma palavra que fortaleça, uma palavra realmente que te aproxime do Senhor Jesus. Então eu queria que você ficasse de pé. Eu sei que o pastor Júlio orou no início, mas eu gostaria que você agora intercedesse comigo, pela minha vida, pela sua vida, para que todas as barreiras, né, todo impedimento, toda distração, toda preocupação, como a palavra fala, que, sabe, o Senhor leve, sabe, cativo o nosso pensamento, que sejamos sequestrados agora em atenção ao nosso Pai, em nome de Jesus. Pai, bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos reunidos aqui como igreja, como irmãos. Senhor, nós precisamos de Ti. Espírito Santo, vem, sopra, Senhor, violentamente, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, comunicando a Tua vontade, revelando a Tua palavra, colocando por terra todas as mentiras do inimigo, colocando por terra todas as mentiras, Senhor, que o mundo, Senhor, ó Deus, muitas vezes joga na nossa mente. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, capítulo 2. Salmos 2. Antes de começar a ministrar, uma breve ministração, eu queria que você agora desse o seu melhor, entendesse e cresça que Deus vai falar com você, o Senhor que tem uma mensagem. Não é o pastor Nilber, não é o Nilber. O Nilber não tem mais nada de especial, não tem nada de especial. O que eu tenho de especial é o que você tem, Jesus. Eu sou um irmão seu, né? Talvez com um linguajar um pouquinho diferente, né? Um jeito diferente, mas eu sou uma pessoa, sou um irmão seu, amém? E que também tem necessidade de ouvir Deus hoje, de ser tocado pela presença do Senhor. Então, assim, às vezes, eu digo isso de coração porque às vezes a gente não conhece o pregador, né? E fica mais prestando atenção no pregador do que na palavra. Mas, sabe, abra o seu coração para ouvir de Deus, em nome de Jesus. Amém? O Salmo 2 diz o seguinte. Opa, abri em Daniel. Eu vou confessar uma coisa entre vocês, já estou em família, posso dizer, esse óculos que eu estou usando não é meu, viu? É do Hamilton, porque o meu óculos quebrou. E o Hamilton me socorreu. Eu falei assim, Hamilton, rapaz, eu esqueci, eu trouxe uma Bíblia pequenininha, a letra, eu esqueci que eu estou sem óculos. Aí ele me socorreu, me deu aqui o óculos dele, me emprestou. A idade é fogo, né, gente? Demais. Diz assim a palavra, Salmos capítulo 2. Por que os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, o meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me eu, e te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Tu a regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as patifarás. Por isso, ó reis da terra, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra.
Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam a sua plena confiança. Amém, amém. O que eu vou ministrar para vocês, o que me levou a ministrar para vocês, foi uma inquietação. Essa palavra que eu vou ministrar para vocês é fruto de uma inquietação no meu coração por alguns dias. E esse salmo, ele veio assim como um bálsamo, como uma resposta, como um alívio, porque o meu coração, algum tempo atrás, recentemente, estava tão apertado. Eu falei para vocês, quantos se lembram qual é a minha ocupação? Eu sou professor, né? Eu não trabalho com pão, eu não sou mecânico, eu não trabalho com carros, consertando coisas, vendendo coisas, mas o meu objeto final de trabalho, eu lido com gente, com pessoas. E, na maioria das vezes, pessoas jovens, adolescentes, de 14 a 18, 17 anos, e também com adultos. Eu passo a semana toda, sabe, Júlio? Às vezes eu dou aula de manhã, dou aula de tarde e dou aula à noite, né? Então, encaro assim, galeras diferentes, mas tudo jovens, tudo adolescentes, gente cheia de vitalidade, gente nova. Mas, sobretudo, eu tenho ficado muito triste. Meu coração tem pesado, tem ficado massacrado e por várias vezes, sabe, eu quase que choro, meio que escondido, porque eu olho para uma geração e vejo uma geração totalmente perdida. Uma geração totalmente afastada, sem nenhum respeito, sem nenhuma graça, sabe, desprovidos de afeto, desprovidos de amor, cheios de hostilidade um para com os outros. Isso tem me angustiado, eu falo assim, meu Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? E aí Deus começou a me lembrar de algumas palavras. O Senhor me lembrou daquele texto que está lá com Tiago. Tiago, se me falha a memória, é a segunda carta de Tiago, capítulo 3, vale a pena a gente ler. Quem pode me ajudar? Em que Tiago fala assim, fique sabendo que nos últimos dias serão dias o quê? Angustiosos. Vamos dar uma olhada lá? Perdão, falei Tiago, né? 2 Timóteo, né? Isso, 2 Timóteo. Diz assim, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos terríveis. Que mais? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Que mais? Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprios, cruéis, inimigos do bem. Que mais? Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se desses também. E eu tenho observado de perto, Júlio, esse comportamento, esse coração, uma geração hostil, uma geração que não tem bom senso, eles não têm nenhum protocolo, não conseguem perceber que a escola é um lugar de aprendizado. Eles olham para você e te desprezam. E você dá uma palavra de amor, mas eles pisam nas pérolas que você lança sobre eles. E isso vinha, sabe, massacrando, sabe, o meu coração. Eu falei assim, meu Senhor, o que é isso? Que geração é essa? E o Salmo 2 tem tudo a ver, porque o Salmo 2, embora é Davi falando aqui, e Davi retratando algo que estava acontecendo nos seus dias, mas por vezes Davi fala a respeito de uma realidade que ele vivia, mas ele também aponta para algo
que vai acontecer no futuro. É um salmo que tem a ver com os dias de Davi, mas é um salmo que aponta para o futuro, é um salmo profético. E eu ouso dizer com muita tranquilidade, isso já começa a se cumprir. Porque nós, enquanto igreja, nós, povo de Deus, a eclésia, aqueles que foram chamados para fora, aqueles que foram chamados para a santidade, porque o nosso Deus é santo, amém? Nosso Deus é belo, é lindo, é maravilhoso. Nosso Deus não é santo porque Ele é separado do pecado. Antes do pecado existir, Ele já era santo, Ele sempre foi. Sabe, e santo significa que Ele é belo, que não existe ninguém igual a Ele, a sua dignidade é infinita, a sua grandeza é infinita. Ou seja, Ele é santo porque não há ninguém semelhante a Ele. E o propósito de Deus, o grande sonho de Deus, sabe, é ter um povo, uma família de filhos e filhas semelhantes a Jesus. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso legado. Tudo que fazemos na igreja, tudo que fazemos na nossa vida tem que ter por objetivo isso, ser igual a Jesus, porque foi para isso que Ele nos criou, para que a glória dEle seja refletida nas nossas vidas, amém? Isso que o Senhor quer. E nós que somos igreja, precisamos ter um claro entendimento das coisas que estão por vir. Nós precisamos ser um povo que olha para o futuro, e sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer no futuro está aqui no Salmo 2, de uma maneira muito simplificada. Davi fala o seguinte, ele diz, os reis da terra prepararam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando, façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Na época de Davi, e Davi era um rei muito poderoso, e ele possuía controle sobre outros reinos, Deus o colocou como cabeça, não somente sobre Israel, mas Davi exercia domínio sobre outros povos, e naquela época era muito costume de ocorrer rebeliões, de outros se rebelarem contra, o rei que dominava. E Davi, ele fala isso a respeito dele, mas profetizando, volta a falar sobre isso. Ele fala assim, por que os reis conspiram contra o seu Cristo? Cristo é ungido, aquele que Davi foi escolhido para ser rei, Você sabe da história dele, Deus o tirou lá de trás das malhadas das ovelhas, e colocou como cabeça. Mas aqui Davi também, ele está profetizando que no tempo futuro, e acredito que no nosso tempo, já isso é muito bem percebido, os reis, os povos, irão se afastar, irão se reunir e, serão hostis ao Senhor, hostis à palavra de Deus. E quando nós olhamos para a situação do nosso país, embora nós tenhamos peso, nós oramos pelo Brasil, os argentinos oram pela Argentina, os cristãos lá, os americanos oram pela nação, mas é profético. A verdade é que haverá um tempo em que nós seremos perseguidos, haverá um tempo que a palavra vai ser, perseguida. Eles não terão mais ouvidos, não aguentarão, não querão mais nada com Deus. Vocês estão entendendo isso? Não temos como fugir disso, isso é profético. E nós percebemos uma cultura de ódio que começa em relação à igreja. Eu percebo isso. Uma cultura, de aversão, como diz aqui a palavra, vamos romper os vínculos. A nossa cultura, principalmente a nossa cultura ocidental, ela foi extremamente influenciada pela moral judaico-cristã. Nós somos afetados, glória a Deus, pelos costumes. A nossa justiça, é amparada sobre o que de Deus se pôde aprender a respeito daquilo que é correto, daquilo que é justo.
Presta atenção, quem trouxe dignidade para as mulheres. Hoje se fala muito em empoderamento das mulheres, mas a Bíblia já há muito tempo fala como um marido deve cuidar da sua esposa. Se o mundo ouvisse a palavra de Deus, não havia necessidade dessa campanha, e que é uma campanha que quer empoderar as mulheres, mas depreciando a posição do homem. Já notaram isso? Levantando a mulher, mas depreciando o papel do homem. Quando na palavra, o conselho, a ordem do Senhor é: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de fazer o quê? De dar a sua vida por ela. Qual é a mulher que não quer estar do lado de um homem apaixonado por ela, a ponto de dar a vida por ela? Hein? Se eu fosse mulher, eu queria um homem desse na minha vida, né? Então, assim, não há necessidade disso tudo, mas o mundo está esquisito. E as nações vão caminhar essa cultura de ódio contra a palavra de Deus. Aquilo que alguns anos atrás era o certo, agora é o errado. É ou não é? É o errado. E se você, por enquanto, existe uma certa tolerância, né? Você tem a sua opinião, por exemplo, com uma questão da homossexualidade. Hoje já estão querendo nos privar de falar o que a palavra de Deus fala. Deus fez macho e fez fêmea. Está aqui, ó. Mas daqui a um tempo, a intolerância vai ser grande contra essa palavra. E esse livro vai ser considerado homofóbico. E aquilo que hoje ele aceita o meu pensamento, e eu aceito, não é que eu aceito dele, mas a gente vai convivendo junto, né? Jamais podemos ser pessoas que pregam o ódio, jamais, de forma alguma, mas a palavra está aqui. Mas vai chegar um tempo em que essa palavra vai ser perseguida. E é o que Davi fala aqui com muita clareza. Eles dizem assim, no versículo 2, façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. O que é isso? É quebrar, é romper com toda influência, sabe? Perseguem a família. Por que perseguem a família? Porque a família foi instituída por Deus. Porque vão chegar ao ponto, como a palavra fala, que serão até contra o casamento. Isso vai acontecer. Então, queridos, nós caminhamos para esse tempo. O mundo vai apodrecer mais ainda, porque vai viver segundo o seu curso. Mas quanto nós, povo de Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Viver cada dia mais, assumir, eu quero dizer uma coisa para você, assumir a postura de um peregrino, porque essa terra não é nossa. Assim como Jesus, nós precisamos entender, vivemos aqui, vamos casar, vamos nos formar, vamos constituir família, mas, querido, fique atento, fique certo daquilo que Jesus falou em João 17, quando ele faz a oração sacerdotal. Ele falou assim: Pai, eles não são desse mundo, como eu também não sou. Diga assim: eles não são desse mundo, como eu também não sou. Você não é desse mundo. Eu quero dizer uma coisa para você: a sua vida está escondida em Cristo. A sua vida ainda está para começar. Querido, aquilo que Deus tem para nós não se compara. O que o Senhor tem para nós, como Paulo falou, não penetrou no coração do homem, nem passou na mente aquilo que Deus tem preparado. E o mano Paulo, pelas experiências que ele teve, como ele foi lá até o terceiro céu, ele falou de coisas que ele, assim, não convém falar. Mas uma coisa eu sei, eu considero todas as coisas aqui como estercos comparado à sublimidade de Jesus. Então eu quero que você, à semelhança do nosso pai na fé, Abraão, viva uma vida de peregrino aqui, sabe? Viva uma vida, possua, compre, sabe? Tenha, conquiste, mas fique sabendo que você é um peregrino, amém? Eu acho demais o chamado de Deus para Abraão, Hamilton. Porque Deus chegou para Abraão e falou assim, Deus tinha um plano. Eu estou saindo, né, meu amor? Perdão, eu vou me comportar aqui, ó, tem que ficar aqui, tadinha, estou dando trabalho para ela, né? Deus, visando alcançar toda a humanidade, como é que foi a estratégia do Senhor?
chamou um homem para formar uma família que andasse na sua presença, né? Chamou Abraão, de Abraão veio quem? Isaac, depois Jacó e depois Israel, né? Jacó, né? Israel. Formou uma família, mas Deus queria um povo, Deus queria uma nação que vivesse na presença dele, que fosse, sabe, fosse um exemplo para o mundo. Sabemos que Israel falhou, mas glória a Deus que os planos de Deus não são frustrados, né? O Messias veio, sabe, a continuidade, o leão da tribo de Judá veio e cumpriu. Mas tudo começou com Abraão, e Deus, eu acho tão lindo, em especial o que Deus fez com Abraão. Ele falou assim: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, sabe, sai dessa zona de conforto e vem para mim, vem para a minha realidade. Isso é demais, porque nós somos muito apegados às coisas daqui. Abraão estava, de repente, Abraão, né, na época, muito confortável. Mas Deus falou assim: eu quero que você se liberte dessas coisas naturais e venha para a minha realidade, porque você nasceu, sabe, você existe para viver na minha realidade. Porque as coisas naturais, entenda o que eu vou falar, não temos muito tempo para falar sobre isso, mas as coisas naturais têm consequências espirituais. Quantas vezes o apego, o amor às coisas, aquilo tudo que vai ficar aqui, nos prende e nos priva de conhecer e de andar com Deus. Aqui no início, um versículo que, não sei se foi o Mano ali que falou, logo no início, na reunião, falou assim: porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe, quando nós somos demais apegados com as posses, nós ficamos nesse lugar aparentemente seguro, mas deixamos de entrar naquilo que Deus quer levar, porque a segurança mesmo está no Senhor. É ilusão você achar que as posses, que a posição que você tem, aonde você mora, o seu emprego, é isso que lhe dá segurança. Querido, não é verdade. Quem te dá segurança é o Senhor. A palavra do Senhor fala que todas as coisas são dele e foram feitas por ele, para ele. Não somente ele fez toda a realidade, não somente ele trouxe toda a existência, mas ele mantém até hoje todas as coisas. O sol vai nascer amanhã e não há como o homem impedir, mas só vai nascer porque o Senhor assim quer. O seu coração bate agora, o seu pulmão infla e se esvazia, e o seu coração está batendo, porque o Senhor Jesus tem te sustentado nas suas mãos. Isso é demais. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso? Ele, somente Ele é a realidade. Jesus, Deus, é a razão da nossa existência. Eu gosto de falar, eu falei nisso, isso tem impactado a minha vida. Eu tenho que tomar cuidado para não sair daquilo que eu quero ministrar. Mas a visão, a revelação, o entendimento mais aprofundado de que eu fui criado, tem enchido o meu coração. Porque se eu fui criado, há um propósito em mim, há alguém maior do que eu. Sabe, eu só estou aqui porque esse ser, infinito em grandeza, em bondade, em amor, um dia decidiu fazer o homem, decidiu fazer você, para a glória dele, para a honra dele, tudo por ele, para ele. Mas os homens, sabe, que estão longe de Deus ainda não entendem isso. E se comportam como nós nos comportávamos no passado, porque a nossa realidade é que nós éramos inimigos de Deus. Nós esquecemos disso, mas a nossa realidade, antes de ter um encontro com Jesus, a palavra nos garante isso, nós não éramos amigos de Deus, nós éramos inimigos. E a palavra fala que Jesus nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, amém? Mas quando nós falamos isso, nós temos um entendimento assim: nós éramos coitados, cativos por Satanás. Em parte isso é verdade, mas em parte nós estávamos nas trevas, nós éramos trevas, não éramos inocentes, éramos condenáveis, e Deus tinha todo o direito de nos jogar no inferno. Você entende isso?
Mas ele, sendo rico em graça e em misericórdia, ele olhou para o Nilber, olhou para você e mandou Jesus na cruz do Calvário para morrer no seu lugar, para que a justiça dele fosse imputada sobre a sua vida. Amém? Sabe, nós precisamos ser gratos ao Senhor. E aí, apesar de toda essa hostilidade crescendo, e no futuro, eu não sei, não estou preocupado, sabe, se o Macron é o anticristo, já tem dizendo, falando que é o Macron, vai ter um carinha aí, endemoniado, cheio do capeta, lá da ponta do pé até o fio da cabeça, que vai ser o anticristo, nós sabemos, mas eu não estou preocupado com isso, eu preciso estar preocupado com a minha aliança com Deus, eu preciso estar preocupado, sabe, de ser quente, de andar com o Senhor, de ser cheio dEle. E eu falo para os jovens, sabe, não se distraia, sabe, não se comporte de maneira assim, alheia à realidade, porque a realidade que está por vir é que o Senhor vai voltar. E Ele vai estabelecer o evangelho do reino, Ele vai estabelecer o reino dEle, e nós temos que aguardar isso. Mas enquanto isso não acontece, essa cultura crescente, essa hostilidade contra Deus, essa sociedade que se comporta como anti-Deus. O Ralph esteve lá em Irajá, ele estava ministrando, ele diz, olha, as igrejas, sabe, lá na Europa são igrejas pequenininhas. O povo lá já se diz, sabe, pós-cristãos, já deram as costas para os valores de Deus. E essa coisa toda que se propõe aí, homem com homem, mulher com mulher, Sodoma e Gomorra. E Jesus falou, olha, será como nos dias de Sodoma e Gomorra. E aí, diante disso, o que Deus faz? O soberano, o Senhor, aquele que não foi criado. Deus nunca perdeu a soberania. Querido, Deus nunca perdeu o controle. Nem quando Adão e Eva fizeram o que fizeram lá no Jardim do Éden. Eles, coitados, acho que foi o casal, e quero dizer, se tem algum casal aqui que está passando por problema, nenhum casal passou por um problema tão grande como Adão e Eva. Eles viviam na presença de Deus, eram imersos na glória, na santidade de Deus, né? E a Bíblia fala, olha só que tremendo, que eles estavam nus e não se envergonhavam. Isso é demais. Porque isso fala muito daquilo que eles não tinham nada de errado, não tinham nada de desonroso entre eles. Eles tinham um próprio Deus que toda a tarde, né, a viração do dia, vinha ter comunhão com eles. Eles eram, sabe, plenos de felicidade, como a gente não consegue imaginar. Mas eles fizeram aquela besteira, não é verdade? E, de repente, a morte, a doença, a condenação, eles tinham tudo para se romper. E a gente começa a perceber, né? Adão logo fala assim, mas foi a mulher que o Senhor deu, que arrumou. Mas, no entanto, pela graça e misericórdia de Deus, Deus os manteve juntos. E continuaram. Eu quero dizer que, seja a luta que você esteja passando enquanto casal, no Senhor sempre há reconciliação, sempre há cura. Se houve para Adão e Eva, vai haver para você também, cara. Vai haver para você também, querida. Vai haver para você, casal. E esse Deus, quando Ele olha, o nosso Deus soberano, quando Ele olha um homem construindo a Torre de Babel, sabe, dando as costas para Ele, homens blasfemando, homens, sabe, indo para a televisão, fazendo aquilo que fizeram no carnaval, vocês se lembram? Sabe, aquela coisa horrorosa, né? E quantas mais outras coisas que acontecem. Qual é a posição de Deus? A Bíblia fala que Deus olha e ri. Ele ridiculariza. E a resposta de Deus falou assim, olha, fui eu que estabeleci o meu ungido, eu que estabeleci o meu filho, o futuro, independente do que a humanidade possa fazer, a coisa vai acontecer do jeito que eu quero, porque eu sou o Senhor. Amém? Olha só a resposta, eu acho isso tremendo. Ele fala assim, no versículo 5, e no seu, 4, do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los, e no devido tempo os repreenderá com ira, em seu furor os confundirá de pavor, declarando, fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, o meu monte sagrado.
Gente, independente se vai vir anticristo, a gente vai passar pela tribulação ou não, a coisa vai esquentar, sem sombra de dúvida. Mas o fato é que Jesus vai reinar. Ele vai voltar, é fato, ele vai voltar. Aconteça o que acontecer, ele vai voltar. O evangelho do reino diz isso, diz a respeito do rei que vai voltar. Mas não vai voltar mais como foi na primeira vinda. Ele vai vir quente. Ele vai vir, sabe? Vai vir como nós cantamos, com a coxa escrita o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores, com as vestes salpicadas de sangue. Vai ser muito diferente. Vai ficar, vou falar agora que nem os carioca, vai ficar embaçado para muita gente, sabe? Vai ficar esquisito para nós que servimos, que aguardamos a volta do Senhor, vai ser glorioso, sabe? Quantos esperam a volta do Senhor Jesus? Glória a Deus. Gente, eu casei, né? Apesar dessa carinha assim, mas eu consegui casar. E minha esposa é bonita. Deus também não ri não, Júlio. Deus também foi misericordioso com você. Glória a Deus, né? A esposa, pastora Marlúcia é linda, gente. É linda, né? Então, assim, glória a Deus. Deus, muito obrigado. Deus me ama. Eu olho para ela assim e falo assim, Deus me ama, né? Mas eu quero dizer o seguinte, quando a gente está perto de casar, quem já casou aqui? Quem já casou, né? Gente, quando você está se aproximando do casamento, como é que é? Rapaz, tu fica nervoso, você só pensa, as mulheres então piram, né? É o bolo, é o vestido, é a festa, a mente fica sequestrada só pensando no casamento, Nós temos um casamento, gente, o nosso noivo está vindo, os nossos dias de peregrinação nessa terra, sabe, estão por acabar. Não que a gente não vai, ele vai vir, vai estabelecer uma nova ordem. É isso, nós estamos aqui por conta disso. Nós somos os doidos que creem, que viram. Nós estamos imersos nessa realidade. Deus nos abriu os nossos olhos para entender, sabe, que Ele vai cumprir. Então vale a pena hoje você, jovem, ser considerado, ser hostilizado, porque você não faz o que os outros fazem, porque você não fala o que os outros falam, porque você crê que o rei vai voltar. E nós já temos que viver aqui, como igreja, como comunidade, como uma família de Deus, sabe, vivendo, experimentando a realidade desse reino, esse reino invertido, sabe, onde grande é aquele que é pequeno, aquele que serve, aquele que perdoa, aquele que se humilha. Nisso está a nossa majestade, nisso está a nossa grandeza, ser semelhante a ele que se humilhou, sabe, não segundo os homens lá de fora, que querem ser grandes para mandar, para se colocar acima dos outros, mas não, nós somos imitadores daquele que se esvaziou, daquele que veio, sabe, trazer, sabe, o amor, a paz, a reconciliação, a cura. Nós somos discípulos deles, sabe, que coisa honrosa, que coisa tremenda, é isso. E o noivo, hoje eu coloquei no meu status, assim, do WhatsApp, né, eu coloquei assim, menos um dia para a volta do Senhor, sabe, eu aguardo, eu sou tão obcecado com a volta de Jesus, desde pequenininho, desde novo, da idade dele. Qual o nome dele? Isaac. Eu me lembro uma vez que eu tive um sonho que Jesus voltava, mas com a mentalidade do Isaac. Sabe como é que era o sonho? Jesus voltava no meu sonho, gente, isso não está na Bíblia não, né? Era coisa de criança. Jesus voltava num ônibus escolar, aí as crianças todas entravam no ônibus, de tanto, sabe, que isso sempre mexeu comigo, sabe, as crianças todas entravam no ônibus escolar, e Jesus era muito legal, Jesus assim, ó, no meio do ônibus, né, as crianças tudo cantando, né, corinho, né, na época era corinho, né, e Jesus rindo, Jesus tinha um sorriso lindo, sabe, Jesus também ali vibrando, e o ônibus subindo, sabe, foi lindo, eu acordei chorando, acho que foi a maneira do Espírito Santo já colocar esse desejo pela volta do nosso amado. E aí, Deus fala assim, olha, não adianta, aconteça o que acontecer, os poderosos podem se levantar, porque vai ser assim nos últimos dias.
os príncipes, os governadores, os presidentes vão se unir, todos os países. A Bíblia fala que todos marcharão contra Israel, todos serão anti-Deus, vai haver um anticristo, mas essa cultura anti-Deus já vai estar dominando, e nós seremos a exceção. Amém? Seremos, mas estaremos firmes com o Senhor. E aí, o que nós precisamos fazer? No versículo seguinte, já está acabando, se bem que quando o pastor fala que está acabando, não quer dizer muita coisa não, viu, gente? Mas vamos lá. Diz assim, estou procurando foco aqui. Versículo 7, é a resposta do Senhor, que deve ser a nossa resposta. Diante disso tudo, e por saber que Deus ri de toda essa apostasia, porque isso é importante eu falar sobre isso. Conforme essa cultura anti-Deus for crescendo, conforme essa hostilidade das nações for crescendo contra Deus, conforme a perseguição contra o povo de Deus for aumentando, muitos vão apostatar da fé. Muitos vão querer dizer, olha, não é bem assim, o que a Bíblia diz, não, sabe, precisa ser atualizado, mas nós não, amém? Nós seremos fiéis até o final, porque ainda, como a palavra fala assim, que pode o homem fazer? A Bíblia fala assim, que nós não devemos temer aquele que só pode matar o corpo, mas nós temos que temer aquele que, além de matar o corpo, pode lançar o quê? A alma no inferno. É esse a quem nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o temor, sabe? É por isso que aqueles homens, os nossos irmãos, no primeiro século, sabe, foram jogados nas arenas e mesmo assim serem devorados com leões, mas eles ficaram firmes, porque eles já tinham vislumbrado a glória, eles sabiam que o futuro deles eram certos. E aí, diante disso, o que nós precisamos fazer? Está aqui, é a resposta do rei. Davi está falando, mas é como se fosse o próprio Senhor Jesus falando. Ele fala assim, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como vaso de olheiras as patifarás. Queridos, nós temos que fazer o que Jesus está fazendo aqui. O Senhor falou assim, pede o quê? Pede às nações. Nós somos o corpo de Cristo e como igreja, como a sua gente, também no tempo presente, precisamos pedir às nações, amém? O Senhor quer que essa igreja peça às nações, peça a Cabo Frio. O nosso papel diante da apostasia, diante, sabe, dessa cultura de ódio, é sermos pessoas firmes que apontam e que dizem, o Senhor está voltando, o Rei está voltando, nada vai impedir, a vontade do Senhor vai ser estabelecida. E lá no final, a palavra do Senhor no versículo 11 fala assim, servi ao Senhor, vivei nele com alegria e tremor. Versículo 12, rendei ao Filho a adoração sincera, para que não se ire e se vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Agora grava isso, querido, no teu coração. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam a sua plena confiança. Queria que você ficasse de pé. Deus está chamando pessoas que depositem nele a sua plena confiança. Pessoas que imitem o pai da fé Abraão, que Deus falou assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Queridos, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer se relacionar com você intimamente. Então vamos viver no tempo presente. O mundo vai apodrecer, o mundo vai ficar cada vez mais hostil, longe de Deus. Mas nós vamos ser como aquelas 5 noivas, não as nécias, mas as sábias, que vão ter o óleo, que vão ter o azeite, que as lâmpadas vão estar acesas, e que em meio às trevas, quando for dito, eis o noivo, elas vão ter luz, elas vão ter unção,
e elas vão se encontrar com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, aquece nossos corações nesses dias, Senhor, para crer, para buscar, para ser apaixonado. Eu quero te pedir, Senhor, sabe, descobre a tua beleza diante de nós, para que fiquemos cada dia mais fascinados a respeito de ti, mais desejosos de ser cheios da tua presença, mais apaixonados pelo Senhor, no nome de Jesus. Eu quero perguntar se há alguém aqui que está aqui nessa noite e que Deus tem falado já há um bom tempo: querido, eu te quero, eu te amo, eu quero você, eu quero restaurar a sua vida, eu tenho algo novo para você, você não foi feito para viver longe de mim. Eu quero dizer para você que Deus fez o homem segundo a imagem e semelhança dele, para que desfrutasse dessa comunhão. O que Deus quer é comunhão com você, não é para você estar longe. Mas essa palavra não é só para aquele que estava distante, mas tem muita gente que às vezes está na igreja, vem todos os domingos, mas não tem comunhão com o Pai. A palavra já não arde no seu coração. Ele há muito tempo que ele não sente a presença no seu quarto. Há muito tempo, sabe que a palavra, ele não sente o toque do Espírito Santo. Não porque o Espírito Santo não o ame, mas porque está distante. Mas nessa noite, mais uma vez, o Senhor te convida. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Há mais alguém que queira se reconciliar, entregar a sua vida a Jesus? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, sabe, vem aqui ter esse encontro com o Senhor, e Ele vai restaurar a sua vida. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela essa irmã que vem à frente. Senhor, restaura a sua vida, Senhor. Senhor, nós no nome de Jesus ministramos cura sobre ela. Que a tua paz, que a tua Shekinah, que a tua ordenação, que a sua vida seja ordenada a partir do arrependimento, a partir, Senhor, da confissão de pecados, a partir, Senhor, do encontro de restauração contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E você tenha uma semana abençoada, debaixo da presença do Senhor. Amém, amém e amém. Mais uma vez, aplauda aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Deus te abençoe, boa semana.